Número de queimadas na Amazônia cai no mês de setembro e o governo diz que tendência já é de controle. Estado de São Paulo tem falta de vacina contra o sarampo e o governo faz compra de emergência. Força-tarefa da Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula e irmão por mesada da Odebrecht. Uma mulher é agredida a cada 4 minutos no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Começa nesta semana o pagamento de R$ 500 do FGTS feitos pela Caixa. Rainha Elizabeth II aprova a lei que pede adiamento do Brexit. Em Goiás, a criação de abelhas nativas atrai novos empreendedores. Vamos conhecer a atual estrutura do Porto de Paranaguá e o sistema exclusivo de exportação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula e seu irmão Frei Chico pelo crime de corrupção passiva. Executivos da empreiteira Odebrecht também vão responder pelo crime de corrupção ativa continuada. Militante sindical histórico, José Ferreira da Silva, o Frei Chico, foi responsável por incentivar Lula a iniciar a atuação no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele chegou a prestar consultoria para a Odebrecht legalmente, mas com a vitória do irmão para a presidência da República, o contrato foi reincidido. Mas para os promotores da Lava Jato, em São Paulo, os valores continuaram sendo pagos ilegalmente. Os pagamentos teriam sido autorizados pelo patriarca da família Odebrecht, Emílio, e foram mantidos por decisão de Marcelo, mesmo com o término do mandato de Lula em 2010. Segundo o Ministério Público Federal, Frei Chico recebeu entre 2003 e 2015 a importância de R$ 1.131.000 de mesada. O pagamento variava de R$ 3.000 a R$ 5.000 por mês e era parte de um pacote de vantagens indevidas oferecidas a Lula em troca de benefícios para a empreiteira junto ao governo federal. Eles só pararam após a prisão do executivo Alexandrino Alencar pela Lava Jato. Segundo a investigação, o dinheiro passava pelo setor de operações estruturadas da empresa, responsável por processar pagamentos de propina. Lula e seu irmão vão responder na Justiça Paulista pelo crime de corrupção passiva continuada. Se condenados, poderão receber sentenças de até 20 anos de prisão. Já os donos da Odebrecht, Emílio e Marcelo, que são pai e filho, além do ex-diretor Alexandrino, foram denunciados por corrupção ativa continuada. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem de uma cirurgia feita ontem no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para corrigir uma hérnia. E já começou a fazer fisioterapia. Essa foi a 4ª operação desde setembro do ano passado, quando o presidente levou uma facada em Minas Gerais durante a campanha eleitoral. A equipe médica informou que o presidente apresenta quadro estável, sem dor e boa evolução clínica. Um dia depois da cirurgia de correção no abdômen, ele foi liberado para fazer uma dieta líquida. Nesta segunda-feira, Bolsonaro também começou as sessões de fisioterapia, que vão possibilitar que ele se sente em poltronas e caminhe pelos corredores do hospital. A equipe médica reafirmou o prazo de 5 a 10 dias para o presidente receber alta e voltar aos trabalhos. O porta-voz da presidência, inclusive, confirmou a participação de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que acontece no dia 24 de setembro, em Nova York. A cirurgia demorou quase 5 horas e foi comandada pelo médico Antônio Luiz Macedo. A previsão inicial era de 2 horas, mas segundo os médicos, havia uma grande quantidade de aderência na alça intestinal que atravessou a hérnia. A retirada foi feita com muito cuidado para não ferir o intestino, o que causou a demora. Foi colocada uma tela para ajudar a reforçar o tecido e evitar que a hérnia se forme novamente. Estamos felizes mais uma vez, eu diria aqui, felizes com a recuperação do presidente e queremos mais uma vez agradecer à equipe do Vila Nova Star e dos médicos que estão compartilhando todas as suas experiências para a recuperação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi direto para o quarto sem passar pela UTI. A previsão inicial é que ele receba alta na quinta-feira, quando serão feitos novos exames.
Até lá ele fica afastado da presidência, que está sob o comando do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Mesmo assim, o escritório foi montado no hospital para que Bolsonaro possa despachar. Nas redes sociais, o presidente comemorou o sucesso da cirurgia. Pessoal, só segunda-feira que eu estou de folga, hein? Amanhã eu volto no Batente. E além dessas palavras, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República compartilhou o vídeo do presidente Jair Bolsonaro. Olha ele aí, andando pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, acompanhado da equipe médica. E de acordo com o INPE, o número de queimadas na floresta amazônica caiu nos primeiros dias do mês de setembro. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o último domingo, foram registrados 4.935 focos de queimadas na Amazônia. A redução nos 8 primeiros dias do mês de setembro foi de 61%, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 12.831 focos. O monitoramento é feito pelo programa Queimadas do INPE. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse nesta segunda-feira, durante um encontro com empresários em São Paulo, que a redução das queimadas na Amazônia é decorrente do trabalho feito pelo governo federal. Segundo Salles, o governo não tem medido esforços para combater as queimadas e o desmatamento ilegal na Amazônia. O governo tomou todas as atitudes que poderia tomar em resposta ao aumento das queimadas, que já a tendência é de controle, determinou uma inédita operação de garantia da lei da ordem ambiental, colocando à disposição dos estados mais de 4.000 homens já no emprego dessas ações por parte das Forças Armadas, diversas aeronaves, investimentos muito significativos para o combate a esses focos de queimada e também no combate ao desmatamento ilegal. A média mensal dos últimos anos para setembro na Amazônia é de pouco mais de 33 mil focos. O recorde para o mês foi atingido em 2007, com 73.141 focos de queimadas. Para Salles, é preciso continuar trabalhando para reduzir os índices de queimadas na Amazônia e que, para isso acontecer, é necessário que nessa força-tarefa seja incluída a participação dos estados. Agora, em parceria com os governos dos estados, que também têm um papel importante nos dois temas, tanto do controle das queimadas quanto do combate às atividades ilícitas, e esse esforço conjunto com certeza vai trazer resultados bastante rápidos. Nós já estamos sentindo muitos deles em campo. O governador de São Paulo, João Dória, aproveitou as comemorações do dia 7 de setembro para dar início às obras de restauro do Museu do Ipiranga. O projeto terá custo de 160 milhões de reais. Os trabalhos devem durar cerca de 2 anos e meio. A expectativa é que o museu seja reaberto em 2022, quando será comemorado os 200 anos da independência. A arquitetura neoclássica, ainda que vista de fora, enche os olhos logo de cara. O Museu do Ipiranga está fechado para reforma desde 2013, mas nem por isso o passeio da Luísa, de 8 anos, ficou para trás. E pergunta se ela gostou. Eu achei ele grande, bonito. Chama a atenção. Chama muita atenção. É, Luísa, e não é só isso não. Aqui também se conta um pedacinho importante da história do Brasil. Em 1822, às margens do riacho onde o museu foi erguido, Dom Pedro dava o grito da independência. Rose cresceu ouvindo essa história. Eu venho aqui desde criança, eu tenho foto de bebê no jardim do museu. Então sempre que tem alguma programação aqui, eu tento aproveitar. Exatamente 197 anos depois do grito da independência, estar aqui hoje é como se sentir mais perto da história. E além do Museu do Ipiranga, que fica logo ali atrás, essa área toda reúne o Parque da Independência. Aí já viu, né? É uma viagem no tempo acompanhada de um bom programa de lazer. Depois de uma semana fria e chuvosa em São Paulo, o sol forte do sabadão foi um convite a mais para sair de casa. E para quem veio, a viagem não foi perdida. O parque estava com programação especial neste 7 de setembro.
A gente tem uma equipe de educadores que foi contratada e formada especialmente para essa data, e os roteiros são um roteiro específico para crianças, chamado Parque da Independência para Crianças. O segundo chama-se Cidade Aumentada, que utiliza recursos de realidade aumentada para a gente conhecer um pouco do acervo do museu em comparação com o espaço que nós temos hoje. Um terceiro roteiro chamado Um Museu para o Monumento, que explica a construção do edifício e a instalação do Museu do Ipiranga nesse prédio. E o último roteiro chama-se Como foi comemorado o primeiro centenário da independência do Brasil, que fala um pouquinho sobre o jardim e a construção do monumento lá embaixo. Além dos passeios guiados, teve aula de atividade física, a magia do circo montado ali no cantinho, um programa para toda a família. A turma aí veio de Brasília. A gente trouxe as crianças também para conhecer essa história, né? E aproveitar o dia que abriu o tempo hoje, tá agradável, então vamos aproveitar todas as atrações. O Museu do Ipiranga segue fechado para reforma até 2022 e quando tudo ficar pronto, ele vai receber de volta os mais de 30 mil objetos que compõem o acervo. São peças que ajudam a contar a nossa história. Quem nunca esteve lá dentro aguarda ansioso para ver essas portas se abrirem novamente ao público. Eu gostaria de conhecer, porque desde que eu moro em São Paulo, todo mundo comenta da história do Brasil, que está lá. Eu gostaria de estar visitando. Ou seja, em 2022 está batendo na porta? Sim, eu espero que sim. E veja a seguir, acabaram as vacinas de sarampo em vários postos de saúde de São Paulo. E ainda, a Rainha Elizabeth II pede um novo adiamento do Brexit. O Senado pode começar ainda esta semana o primeiro turno de discussões sobre a reforma da Previdência. O presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, tenta um acordo com líderes de partidos para acelerar a votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM, busca um acordo com líderes de partidos para votar a reforma da Previdência já na quarta-feira, dia 11, dispensando os prazos regimentais. Se não for possível, ela será discutida em 5 sessões e só depois disso irá a voto. A oposição, no entanto, é contra a medida e quer mais tempo para discutir a matéria. Vale lembrar que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado fez seu trabalho e aprovou as reformas da Previdência e a chamada PEC paralela na semana passada. Com isso, as 2 propostas já estão prontas para votação em primeiro turno no plenário da Casa. Porém, o projeto da reforma da Previdência já está bem mais adiantado do que a chamada PEC paralela. E depois da primeira votação, cada uma seguirá um caminho diferente. Antes da sessão deliberativa, está previsto para esta terça-feira, às 14h, um debate com especialistas aqui no plenário do Senado sobre as novas regras da aposentadoria. 6 pessoas foram convidadas, 3 favoráveis e 3 contrárias ao texto. Os economistas Paulo Tafner e o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, se posicionarão favoráveis à proposta. Falaram contra o ex-deputado e o ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, e o economista Eduardo Moreira. A proposta principal, que traz novas regras para o acesso à aposentadoria e pensões, para o cálculo do benefício e para alíquotas de contribuição, só precisa ser votada no Senado e irá para a sanção presidencial. Todo o processo para aprovação final da reforma pelos parlamentares deve acontecer até o dia 10 de outubro. Já para a PEC paralela, que tem entre os pontos principais a inclusão de estados e municípios e previsão de novas receitas para a Previdência, o trâmite é outro. Depois de ser votada em primeiro turno, a PEC volta para a Comissão de Constituição e Justiça para receber sugestões de mudança no texto. E depois que for votada no Senado, retorna para a Câmara dos Deputados. A cada 4 minutos, o Brasil registra um novo caso de agressão à mulher. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou mais de 140 mil ocorrências. As mulheres sobreviventes de violência física, psicológica e sexual entram para as estatísticas ao procurar um serviço de saúde.
Ao identificar uma vítima de violência, o agente é obrigado a notificar o caso no Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. O Ministério da Saúde registra que 15 mulheres são agredidas por hora no Brasil. No ano passado, foram mais de 145 mil casos de violência. A conclusão vem de dados inéditos do SINAM, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação. O número de agressões pode ser ainda mais alto, já que os dados não incluem as mulheres que não são socorridas, as que temem em denunciar os agressores e as assassinadas. Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima: pai, padrasto, irmão, filho e principalmente ex ou atual marido ou namorado. E em casa, onde as mulheres são na maioria das vezes agredidas, 70% dos casos ocorrem em residências. O estudo do IPEA mostra ainda que a violência de gênero tem o dobro de ocorrência quando a mulher participa do mercado de trabalho. Alguns postos de saúde em São Paulo já estão sem a vacina contra o sarampo. O estado passou por um surto da doença e por isso houve uma crescente demanda pela imunização. O governo federal já pediu a ajuda da Organização Pan-Americana de Saúde para a compra de doses extras. A compra emergencial prevê 47 milhões de doses da tríplice viral no mercado internacional. Para isso, o governo federal terá que investir 325 milhões de reais. De acordo com o Ministério da Saúde, São Paulo já recebeu este ano 6 milhões de doses extras da vacina contra o sarampo. A justificativa do Ministério para a falta do imunizante é a de que os postos de saúde possuem capacidade limitada para guardar as vacinas. Dados da Secretaria de Saúde do Estado mostram que já foram confirmados 2.900 casos no estado. 99 cidades paulistas têm circulação do vírus. 3 pessoas morreram por complicações da doença. Para todo o país foram distribuídas cerca de 18 milhões de doses, 8 milhões a mais que o previsto em outros anos. Tradicionalmente, a compra da vacina tríplice viral é feita junto ao Laboratório Público Biomanguinhos da Fiocruz. Mas como a instituição produz tanto as vacinas de febre amarela quanto a de sarampo, e a demanda por ambas no país foi grande nos últimos anos, não foi possível suprir a demanda extra ocasionada por causa do surto de sarampo no país, principalmente no estado de São Paulo. E a tuberculose será tratada pelo SUS com um comprimido em cada fase do tratamento. Hoje em dia, o paciente precisa tomar 3 comprimidos diferentes nesta primeira fase. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde, que pretende implantar a mudança já em 2020. No total, o novo tratamento prevê a administração de 2 comprimidos, um em cada fase do tratamento, no lugar de 5 medicamentos. A expectativa é que a nova apresentação esteja disponível no SUS até o próximo ano. Os primeiros beneficiados serão as crianças. A expectativa é atender cerca de 1.500 pacientes menores de 10 anos. O objetivo do novo formato do tratamento é diminuir os erros de dosagem, facilitar a administração, melhorar a adesão ao tratamento das crianças e reduzir os sofrimentos dos pais ou responsáveis. De acordo com o governo, o Ministério da Saúde atingiu os chamados Objetivos do Milênio de Combate à Tuberculose, que previam reduzir até 2015 o coeficiente de incidência e de mortalidade da doença em 50%, quando comparado aos resultados de 1990. Em 2018, entretanto, houve quase 73 mil casos novos no país. Em um ano, as operadoras de planos de saúde perderam 133 mil clientes. Foi no período entre julho de 2018 e julho de 2019. A queda representa o menor nível de usuários desde março de 2012. No primeiro semestre deste ano, as empresas somaram 47 milhões de clientes em todo o país. Os dados são do IESS, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Ainda segundo o IESS, apesar do número total de clientes ter caído, houve aumento de 22% na quantidade de vínculos com pessoas de 59 anos ou mais, o que equivale
a 147 mil novos contratos. E a Rainha Elizabeth II deu hoje a aprovação real para a lei que pede um novo adiamento do Brexit. A lei havia sido aprovada na semana passada pelas duas câmaras parlamentares. Segundo essa legislação, o Reino Unido terá que solicitar à União Europeia uma nova extensão do Brexit, até agora prevista para 31 de outubro. Já o presidente da Câmara dos Comuns, o conservador John Bercow, anunciou nesta segunda-feira que deixará a posição alegando razões familiares. Ele desempenhou um papel importante no processo tumultuado do Brexit, dando voz aos deputados pró-europeus. Bercow disse que se os deputados aprovarem a convocação para eleições antecipadas à noite, seu cargo terminará com a dissolução do parlamento. Caso contrário, ele disse que deixará o cargo em 31 de outubro, data prevista para a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma semana depois do furacão Dorian atingir as Bahamas, a população do arquipélago ainda sofre com as consequências do fenômeno. Ele já é considerado o segundo maior furacão do Atlântico. Nas Bahamas, onde o furacão chegou com ventos de 300 km por hora, já são mais de 40 mortes confirmadas pelas autoridades locais. Em comunicado à imprensa, a polícia do arquipélago já disse que esse número deve aumentar, porque ainda há desaparecidos em meio aos escombros. O Dorian danificou cerca de 13 mil casas e atingiu diretamente mais de 70 mil pessoas. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, onde o furacão também causou estragos numa proporção menor, disse que estuda a possibilidade de estender o estado temporário de proteção aos imigrantes das Bahamas. Ele lembrou que a medida é concedida às pessoas que não podem retornar com segurança aos seus países. O presidente norte-americano lembrou ainda que o país deve ter cuidado e garantir que os imigrantes das Bahamas sejam devidamente documentados. As ações de solidariedade às vítimas do furacão se espalham entre os americanos. Este garotinho de 6 anos teve uma atitude nobre. Jermaine Bell juntava mais de um ano dinheiro para passar as férias na Disney, mas o menino mudou os planos e resolveu doar toda a sua reserva para comprar comida e ajudar os moradores atingidos pelo furacão Dorian. O garoto esvaziou o porquinho que tinha em casa e comprou centenas de cachorros quentes. Depois serviu de graça as pessoas que tinham ficado desabrigadas pelo furacão e fugiam da costa na Carolina do Sul. E mesmo não esperando nada em troca, o garoto acabou ganhando uma viagem surpresa para a Disney. O presente veio de funcionários do parque. Isso mostra que fazer o bem sempre traz boas recompensas. E veja a seguir, Hamilton Mourão diz que a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer riscos à economia brasileira. E ainda a estrutura do Porto de Paranaguá e o sistema exclusivo do corredor de exportação. O presidente em exercício Hamilton Mourão afirmou que a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer riscos econômicos ao país. Hamilton Mourão participou da abertura da Conferência Anual do Conselho Empresarial Brasil-China. O presidente em exercício destacou que o governo brasileiro quer ampliar e diversificar a relação com Pequim. As expectativas apontam para um desempenho maior e melhor em matéria de comércio e investimento, e também de cooperação em ciência, tecnologia, defesa, educação e muitos outros setores. Para que possamos nos beneficiar das oportunidades, precisamos estar preparados. E o governo do presidente Jair Bolsonaro está realizando as reformas necessárias para que o país ingresse em um novo ciclo de crescimento econômico sustentado. E contamos com a China como parceiro nesse percurso. Mourão também afirmou que a guerra comercial entre China e Estados Unidos pode trazer benefícios para o país no curto prazo, mas reconheceu os riscos econômicos no futuro. Temos procurado construir relações de confiança e a criar um ambiente político propício para ampliação e diversificação das relações econômicas com a China. Essa disposição
mostra-se ainda mais pertinente no contexto de acirramento do enfrentamento econômico-comercial entre China e Estados Unidos. O mundo acompanha com apreensão a escalada das barreiras tarifárias e aumento do risco de recessão mundial. Estamos confiantes de que as grandes potências saberão evitar aquilo que conhecemos como armadilha de Tucídides. Sabemos que ganhos de curto prazo para o Brasil, como no caso do aumento de demanda chinesa por soja, podem ficar comprometidos pela redução global da atividade econômica ou pelo desequilíbrio dos mercados em mais longo prazo. A instabilidade política não contribui para o progresso econômico. A disputa comercial entre China e Estados Unidos começou depois que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou em março de 2018 uma lista de tarifas totalizando 50 bilhões de dólares sobre importações provenientes da China. Na ocasião, o governo chinês retrucou e impôs tarifas a produtos norte-americanos, incluindo a soja. Desde então, os dois países vêm negociando e impondo novas taxas, uma política que tem provocado reflexos em todo o mundo. O Brasil se beneficiou na agricultura. As exportações de soja tiveram um salto expressivo. Os produtores estão animados, mas não sabem quanto tempo vai durar esse período de fartura. E a partir de hoje, o Jornal das 22 irá apresentar uma série sobre a exportação e a importação no Paraná. E na primeira reportagem, a nossa equipe mostra como é a estrutura do Porto de Paranaguá e o sistema exclusivo do corredor de exportação. No litoral do Paraná, o governo do estado administra os portos de Paranaguá e Antonina. Os terminais públicos estão instalados em mais de 4 mil metros quadrados. O conjunto tem 24 berços de atracação. Paranaguá é o terceiro maior porto do país em movimentação geral de cargas, mas em 2018 ficou em segundo lugar em valor exportado, com 18 bilhões de dólares. O porto carrega e descarrega de produção agrícola a derivados da indústria madeireira. É o maior embarcador nacional de frango e óleo de soja e ainda o primeiro em importação de fertilizantes. No ano passado, recebeu mais de 10 milhões de toneladas do produto. Paranaguá tem um diferencial, que nós temos hoje um berço que se chama o berço 209, né? Onde também ele tem uma correia transportadora que interliga a armazéns externos diretamente por correia transportadora. E Paranaguá tem o exclusivo corredor de exportação. São 8 terminais públicos e privados interligados por 6 esteiras suspensas, as correias transportadoras. Elas movimentam soja em grão e também farelo de soja. Começam nos armazéns e formam uma malha metálica sobre várias estruturas. Só o eixo comum tem mais de 8 quilômetros e chegam ao cais. Aqui estão conectadas aos shiploaders, os carregadores de navios em 3 berços do terminal. Assim é possível carregar os 3 ao mesmo tempo, inclusive com um pouco de carga de cada terminal, se for o caso. O corredor tem capacidade para embarcar 9 mil toneladas por hora ou 80 mil por dia. Agora, o Porto de Paranaguá se prepara para aumentar a capacidade de embarque de grãos e farelo de soja pelo corredor de exportação. O sistema vai ser modernizado e ampliado para movimentar pelo menos 33% mais. A administração do porto estima que a obra fique pronta em 2 anos. 45 empresas atuam como operadores portuários em Paranaguá. Elas participam de reuniões diárias para definir toda a movimentação no porto. E cerca de 4 mil pessoas trabalham aqui diariamente. O complexo soja é o que mais movimenta o terminal. Mais de 15 milhões de toneladas do grão foram embarcadas no ano passado. Grande parte chegou de caminhão. O pátio de triagem comporta 1.000 veículos estacionados, mas podem circular até 4 mil por dia. Em 2018, mais de 400 mil passaram pelo setor. No pátio, os motoristas têm refeição e lazer. Há mais de 8 anos, não há filas em Paranaguá. O caminhão ele pode ser liberado aqui em torno de 7 a 12 horas, se não houver o problema do produto estar refugado. Não estando refugado é esse período, das 7 às 12 horas. Tudo isso faz com que se evite fila na rodovia e fila lá na beira do cais. Perfeitamente.
No pátio, uma unidade da Codapar, empresa pública, avalia a qualidade dos produtos. Amostras de soja e milho são retiradas para testes de avarias e umidade. A avaliação demora menos de 1 hora. Se a análise der positiva, ou seja, se o produto estiver em conformidade, em termos de qualidade, ele é liberado. Se não, ele é refugado e aí ele tem que retirar esse produto do pátio de triagem e fica por conta do cliente a responsabilidade do produto. Dos caminhões para os armazéns à espera do embarque, os silos públicos do porto têm capacidade estática para quase 1.800.000 toneladas de grãos. Os privados comportam mais de 1 milhão de toneladas. Já o terminal de contêineres de Paranaguá é administrado pela iniciativa privada. A carga refrigerada embarcada representa 35% do setor e 95% dos congelados são frango paranaense. No modal ferroviário, a movimentação de embarque e desembarque também acontece em espaços públicos e privados. E o porto tem ampliações em andamento. A estrutura do berço 201, que exporta granéis, está sendo reforçada e prolongada em 100 metros. O berço 202, que movimenta a carga geral, também passa por adequações. Eles são preparados para receber novos shiploaders, que vão movimentar 2.000 toneladas por hora cada. A conclusão está prevista para março do próximo ano. A logística dos portos do Paraná tem todo o processo sob controle virtual. O modelo de gestão foi qualificado pelo governo federal, que devolveu à administração autonomia para licitar os arrendamentos. Há 6 em andamento. Com essas licitações, primeiro, teremos condição de dotar de uma melhor infraestrutura ainda. Nós estimamos um valor aproximado dessas 6 primeiras áreas de 700 milhões de reais só de investimento para os próximos anos. E veja a seguir, o Brasil inicia formalmente as negociações de livre comércio com o México. E ainda a criação de abelhas nativas brasileiras tem atraído muitos empreendedores. Começa nesta semana o pagamento de R$ 500 do FGTS feitos pela Caixa Econômica Federal. Os repasses devem acontecer até março de 2020. Os pagamentos vão ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. O valor será depositado automaticamente no próximo dia 13 para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro deste ano. Para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento vai ser a partir do dia 9 de outubro. O pagamento aos não correntistas do banco seguirá outro cronograma que começa no dia 18 de outubro. Outra modalidade de saque que começará a valer no próximo ano será o saque aniversário. Os trabalhadores interessados em migrar para essa modalidade vão poder comunicar à Caixa a partir do 1º dia de outubro de 2019. Quem realizar a mudança só vai poder retornar à modalidade anterior depois de 2 anos da data da solicitação ao banco. Ao confirmar esta opção em um dos canais divulgados pela instituição bancária, o trabalhador vai deixar de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho. O crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho. E o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troio, disse nesta segunda-feira que o governo brasileiro iniciou formalmente as negociações de livre comércio com o México esta semana. Em uma conferência do Conselho Empresarial Brasil-China, o secretário especial de Comércio Exterior, Marcos Troio, disse que o Brasil espera aumentar o comércio com o México e destacou as vendas de produtos agrícolas. Troio disse ainda que as negociações fazem parte dos esforços do Brasil para abrir a economia e negociar mais com o resto do mundo. A afirmação do secretário ocorre meses depois de entrar em vigor um acordo entre Brasil e México, que estabelece pela primeira vez o livre comércio para importação de automóveis e autopeças entre os países. O governo brasileiro vem de uma série de acordos comerciais com vários países.
Na semana passada, o Brasil assinou com a Argentina um acordo que prevê livre comércio de carros entre os dois países a partir de 2020. Já no final de agosto, junto com os países do Mercosul, o Brasil fechou um acordo de livre comércio com o EFTA, a Associação Europeia de Livre Comércio, que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. As negociações foram concluídas após 10 rodadas. Já em julho, o Mercosul também assinou um importante acordo com a União Europeia. O acordo prevê redução tarifária, simplificação de regulação nas áreas de serviço, investimento, compras governamentais, facilitação de comércio e medidas de desenvolvimento sustentável. A criação de abelhas nativas brasileiras está passando por uma renovação no estado de Goiás. O fácil manejo e os benefícios trazidos pelo inseto têm atraído muitos empreendedores. O Márcio e a Geni são os maiores criadores de abelhas nativas sem ferrão de Goiás. O casal tem uma chácara em Itapirapuã, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. E nesse lugar, cercado de beleza, eles têm inúmeras espécies de abelhas nativas. Para eles, esse é um verdadeiro trabalho de preservação das nossas raízes. As nossas abelhas, elas são pouquíssimos conhecidas. O pessoal basicamente conhece 3 ou 4 espécies de abelha, basicamente a jataí, a mandaguari, a arapuá, que na verdade é quase que uma praga. E infelizmente não valorizaram as nossas abelhas. Mas é um universo grande de abelhas, tanto meliponas quanto trigonas, são abelhas que produzem excelente mel e principalmente fundamentais para a multiplicação das nossas plantas. Em 2 galpões e mais uma área externa, o Márcio tem diversas caixas com pelo menos 40 espécies diferentes. Algumas nós já estamos acostumados a ver no dia a dia, como as jataís, mas a diversidade entre as espécies é o que realmente impressiona. Algumas são minúsculas, outras maiores que as abelhas africanizadas que conhecemos. As cores também variam bastante. E até as caixas onde elas são criadas têm que ser preparadas de acordo com a espécie. Quem faz o manejo é a Geni. Ela conta que o trato é bem simples, mas o cuidado com as abelhas é fundamental para o sucesso da criação. O manejo aqui eu faço de 10 em 10 dias, no máximo 15 dias eu preciso fazer essa revisão nas caixas. O Márcio conta que quando eles adquiriram a chácara, o cenário aqui era bem diferente. A área estava completamente degradada, sem quase nenhuma árvore. Hoje, graças ao esforço do casal e o trabalho das abelhas, um verdadeiro jardim botânico surgiu. Comecei como colecionador de palmeiras e fui plantando várias outras espécies para não ter um monocultivo, Então eu tenho aqui praticamente 3.000 espécies de árvores, entre frutíferas, árvores ornamentais, árvores madeireiras e umas 800 e poucas espécies de palmeiras. E com isso, as abelhas da natureza foram surgindo, porque aqui era praticamente estéril, não tinha vida nenhuma, só tinha pasto. Além do caráter conservacionista, criar abelhas nativas pode ser extremamente lucrativo. Tanto o mel quanto as próprias colmeias podem ser comercializadas, e algumas têm um alto valor agregado. Essas 2 caixas, por exemplo, são da espécie que é considerada a Ferrari das abelhas, a Mumbucão. Ela produz um mel extremamente diferente, com um sabor frutado e refrescante. Cada colmeia dessas pode custar cerca de R$5.000. E em uma boa criação, em um ano, você pode retirar 3 novas colmeias de uma mesma matriz. Isso sem falar no valor do mel, que pode ser até 100 vezes maior que o de uma abelha africanizada. Financeiramente falando, em termos de rentabilidade, eu posso assegurar que não tem nada que dá mais rentabilidade que essas abelhas, nada. E se você ainda não está convencido, ouça o que diz um dos maiores criadores do Brasil. É um animal fantástico, bonito, cada espécie tem uma característica, e isso é fabuloso. Quem não gosta de um enxame de abelha desse, um mansinho desse, vai gostar do quê? E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite, fiquem na paz. Tchau.